E aí galera, Giroflu, seu giro de notícias do Fluminense. E aí como é que estão? Está definido, o Fluminense conhece seus adversários na fase de grupos da Libertadores e terá como adversários na primeira rodada já encarando a Alianza Lima do Peru. Logo em seguida enfrentará o Colo-Colo do Chile e o seu outro adversário do grupo é o Cerro Porteño do Paraguai. Iremos novamente para Assunção, no Paraguai. Ano passado foi para enfrentarmos o Olímpia. Dessa vez agora será o Cerro Porteño. Vou estar deixando aqui na tela, porque inclusive sabemos já as datas e horários das partidas e quem irá transmitir as partidas, quais são as emissoras que vão cobrir esses jogos do Fluminense, para aquele torcedor que não terá a oportunidade, não terá a disponibilidade de viajar até o local da partida ou de comparecer no Maracanã para prestigiar o Fluminense. Falando um pouco do grupo, as expectativas, a gente pode falar que o Fluminense teve assim sorte, digamos assim, né? Foi bem contemplado nesse grupo, porque apesar de ser times, né, de bastante tradição no cenário local de cada país, de respectivo clube, mas o Fluminense vive um melhor momento. Na verdade, os times brasileiros têm um melhor momento no cenário sul-americano comparado a outros times. Até mesmo os times da Argentina, como o caso do River Plate, Boca Juniors, não têm mais conseguido fazer tanta frente aos times brasileiros. Então, e apesar de que os times que o Fluminense enfrentará nesse grupo são times de tradição no cenário local, mas até mesmo também em cenário sul-americano eles não têm tido boas atuações nos últimos anos. O melhor time que a gente pode colocar e posicionar, né, no cenário sul-americano nos últimos anos seria o Colo-Colo e talvez também o Cerro Porteño. Mas também o Cerro Porteño não tem tido tantas atuações, tantas atuações tão boas quanto, por exemplo, o Olímpia, né, que já até teve aquela final contra o Atlético Mineiro, que foi um cenário assim dramático, né, da conquista do Atlético Mineiro, e também o Olímpia é tricampeão da Libertadores. Mas dá para dizer que o Fluminense teve um bom grupo, além também do aspecto logístico, né, o Fluminense terá boas viagens, um tempo de viagem pequeno, né, comparado a outros países, não terá altitude, né? Lima, por exemplo, algumas pessoas ficaram falando, Lima tem altitude, não Lima é a nível do mar, então o Fluminense também não terá esse problema, esse empecilho da altitude. E os voos são relativamente curtos, né? Voos de 1h30, 2 horas, no máximo 3 horas, 4 horas de viagem, mas algo que é tranquilo, né? Para o Fluminense administrar. E também tem a questão que o Fluminense vai ter um período, né, de preparação melhor, porque, por exemplo, o Campeonato Carioca, muitos torcedores pegaram no pé com a atuação do Fluminense, mas há de se dizer a verdade que, embora o Diniz tenha colocado escalações pouco estranhas, né, não aproveitando peças que vinham tendo boas atuações nos primeiros jogos do Campeonato Carioca e também aproveitando as contratações feitas pelo Fluminense, mas a verdade é que o Fluminense não teve lá a preparação tão boa por conta do pequeno intervalo, né, entre a participação do Mundial e a estreia no Carioca. Final de dezembro o Fluminense estava jogando e já na segunda semana de janeiro já estava estreando no Carioca. Então o time titular ele voltou das férias, treinou 6 dias e já estava entrando em campo visando a decisão contra a LDU, né, para a Recopa Sul-Americana. Então, as expectativas são bastante positivas, que o Fluminense tenha uma boa pontuação nessa fase de grupos da Libertadores, visando, inclusive, ter o direito de disputar as partidas decisivas, né, a segunda partida na fase mata-mata dentro de casa, porque no ano passado, embora tivemos, no caso, uma atuação muito boa na fase mata-mata, não perdemos nenhum jogo, mas a gente teve aquele risco, né, de decidir as partidas praticamente todas fora de casa. A única que foi decidida em casa
foi contra o Argentino Júnior, que o Fluminense teve o direito de disputar em casa, porque terminou em primeiro do seu grupo e nas oitavas de final decidiu em casa. Mas das quartas de final até as semifinais, o Fluminense não teve mais essa oportunidade, porque, embora tenha terminado primeiro colocado do seu grupo, mas foi um dos piores primeiros colocados da fase de grupos da Libertadores. Falando agora sobre o Mundial de Clubes, isso mesmo, o Fluminense vai disputar a Libertadores da América esse ano, 2024, mas já está classificado para o grande mundial, o super mundial, como vem sendo falado pela imprensa, que será sediado nos Estados Unidos, com grandes clubes da Europa e do mundo, onde o Fluminense já está com a sua vaga carimbada por ter ganhado a Libertadores do ano passado, de 2023. O Fluminense, junto aos demais times brasileiros, tentou, está pleiteando na FIFA o direito, de procurar conseguir ser cabeça de chave, para assim ter um posicionamento melhor nos potes, para poder ter também um grupo que favoreça melhores jogos, que não pegue logo um adversário ou então um super grupo, com times, tipo, por exemplo, não sei como é que vai ser como vai ser dividido os times nos grupos, mas, por exemplo, se fosse algo parecido com o sistema da Libertadores, com os grupos que temos, os 8 grupos, e aí o Fluminense entrasse em um time, com 3 times grandes da Europa, e o Fluminense completando esse grupo, ficaria muito complicada a classificação para o Fluminense para a fase eliminatória. Então o Fluminense, junto à FIFA e aos demais times brasileiros, está tentando buscar a oportunidade de conseguir ser cabeça de chave do seu grupo, porque assim o Fluminense teria um posicionamento melhor nos grupos, alegando o fato de ser um campeão da América e que, por assim dizer, teria essa oportunidade de chegar a ser o cabeça de chave do seu grupo. Porque, por exemplo, a gente já sabe que tem times na Europa que vão se classificar por ranqueamento sem ter tido títulos, intercontinentais ou internacionais, como o caso da UEFA Champions League. E agora falar de um assunto um pouco polêmico. Pois é, John Arias está em uma situação complicada, não dentro de campo, mas digamos que fora de campo. Pois é, esse grande jogador que é o John Arias, para mim o melhor jogador do Fluminense, destacadamente o melhor jogador do Fluminense, ele tem recebido propostas e sondagens de times da Europa. E os times esses que colocaram propostas na mesa formalmente para o Fluminense foram o Galatasaray da Turquia, o Sevilha da Espanha e o Zenit, que inclusive levou nosso zagueiro Nino. Inicialmente o Zenit foi descartado por conta do aspecto esportivo, projeto técnico, A gente sabe que o Zenit, por conta das sanções à Rússia, ele não pode disputar as competições europeias. E a gente sabe, o Zenit costumeiramente participava da Liga dos Campeões da Europa há 2 anos atrás. Mas isso não é mais possível, ele só disputa campeonatos locais. E o John Arias recebeu essas propostas e estão sendo avaliadas pelo staff e pela diretoria do Fluminense. Inclusive, o empresário do John Arias deu uma entrevista muito sóbria até, eu acho, falando de forma muito aberta e clara que todas as propostas serão analisadas e que, inclusive, eles procurarão uma melhor forma de observar, de detalhar aquilo que seria melhor para o Fluminense e também melhor para o John Arias. Ele, pelo menos, foi isso que ele falou em entrevista. E que, por exemplo, até mesmo uma possível renovação com o Fluminense poderia acontecer. A gente sabe que não houve uma renovação com o Arias, junto ao Fluminense, mas houve um aumento salarial, houve uma valorização salarial do John Arias. Inclusive, o empresário fala isso em entrevista, reconhecendo que o Fluminense tem tido esse cuidado com o Arias
para o valorizar como tal. E ele tem sido um jogador importantíssimo, né? Tanto na trajetória da conquista da Libertadores, foi decisivo também na decisão da Recopa, fazendo gol inclusive, gol decisivo de título. Mas assim, eu tenho duas opiniões a respeito disso. Uma como torcedor e outra como talvez um profissional. Não sou jogador de futebol, mas olhando pelo olhar técnico, né, o ponto de vista profissional do jogador. Como torcedor, é claro que a gente não quer que ele saia. É importantíssimo, uma peça que imprescindível para o Fluminense, ele não tem um substituto. Embora o Diniz consiga, né, colocar, improvisar algum outro jogador ali naquela posição, e muitos jogadores, até mesmo o Keno, cai muitas vezes lá para o lado do Arias, mas até mesmo o Terence poderia tentar colocar ele na posição dele, mas a função tanto tática quanto técnica que ele desempenha em campo, nenhum outro jogador consegue fazer. Pelo menos ao meu ver, nenhum jogador no elenco do Fluminense. Então, só por esse ponto, só por essa análise, a gente vê que ele é uma peça fundamental, imprescindível ao Fluminense. Mas falando sobre o olhar técnico, profissional, infelizmente, não tem como a gente falar ou então não admitir que o jogador querer jogar na Europa, querer ter a oportunidade de estar jogando uma Liga dos Campeões da Europa, disputando uma Premier League, não dá para dizer, ou até mesmo uma La Liga, não dá para dizer que isso é irrelevante, que não seja relevante, entendeu? Não dá, porque não é apenas pelo aspecto financeiro. É claro que o jogador também vai querer ser bem remunerado. Na verdade, o salário é consequência daquilo que ele é, né? Do profissional que ele é. Então, mas eu acho que no aspecto profissional é uma realização para o jogador. Eu faço uma análise, né? Comparando a nós, entendeu? Nós, enquanto profissionais, fora do setor esportivo, no caso de torcedor, entendeu? Você que é um professor, você que é um advogado, você que é um médico, com certeza você tem realizações, você tem metas na sua mente que você sonha, entendeu? No aspecto profissional. Da mesma forma é o jogador. E outra coisa, o Arias, ele é um personagem, ele é um ser humano que ele tem gratidão ao Fluminense. Ele não é torcedor do Fluminense. Não que ele não torça pelo Fluminense, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas muitas vezes até mesmo quem torce pelo Fluminense também vai procurar a realização profissional, como o caso do Marcelo. O Marcelo saiu novinho do Fluminense, rodou, ganhou praticamente tudo que poderia ganhar como jogador, voltou ao Fluminense pela gratidão, essa gratidão que eu falo, de ser um torcedor do Fluminense, de reconhecer aquilo que ele, a importância que ele é para o time, para o torcedor, e chegou a conquistar o título mais importante da história, uma camisa do Fluminense. Então, não dá para descartar, não dá para dizer que o cara é mercenário, que o cara é um pilantra ou algo do tipo, porque ele simplesmente abdicou ou decidiu sair do Fluminense para jogar na Europa. Mas sinceramente eu espero que haja um consenso entre o Fluminense e a diretoria, o staff do jogador, para que ele permaneça no Fluminense. Porque a gente está começando uma nova edição da Libertadores. O Fluminense vai brigar sim pelo título, embora muitas pessoas não reconheçam, mas vai. Tem um time forte, é mais forte que o do ano passado. Falta apenas o Diniz ajustar as peças. Terá tempo, até no caso do final do Carioca até a estreia da Libertadores, são 18 dias. O Fluminense já está treinando, está buscando recuperar o tempo que foi perdido. Na verdade, não é um tempo que foi perdido, é um tempo que não existiu, não teve de preparação. O Fluminense praticamente voltou das férias já entrando em campo. Então, esse tempo é fundamental. Então, e o Arias estar nesse time é imprescindível, não tem outra palavra. E o Arias,
se ele for para a Europa, sinceramente que ele seja muito feliz. Ele já está na história do Fluminense, conquistou títulos marcantes e ele vai em busca da realização profissional, jogar no maior campeonato do mundo e ter um destaque ainda maior, como o caso até do compatriota dele, Luiz Dias, que tem tido atuações exuberantes no Liverpool. E se a gente for olhar até outros times da Europa, até da Premier League mesmo, a gente não vê jogadores da qualidade do Ares, sinceramente. Eu acho que ele tem sim vaga em futebol para jogar na Europa. E você, Tricolor? Você concorda? O que você acha sobre essa situação do Ares? Deixe seu comentário aí. Saudações tricolores.